Se estamos tranquilos aqui, chegamos aí no último órgão do Poder Judiciário. Gente, lembrando que a Justiça Militar, ela vai trabalhar com direito militar, né? Então, o que tange a competência, direito militar. O último órgão que aparece dentro da Constituição Federal são o Poder Judiciário Estadual, né? Então, você tem aí a Justiça Estadual. Justiça Estadual são os tribunais e juízes dos estados. Aqui, meus queridos, a Constituição também não fala muita coisa. E por que ela não fala muita coisa? Porque as constituições estaduais é que vão trazer a real estruturação das justiças estaduais, tá? Mas, aqui no 125, e eu peço que esse artigo ele seja lido sempre que você for fazer uma prova e esse conteúdo estiver no edital, porque eles adoram colocar questões de 125. E por que eles adoram, Daniel? Porque a Constituição não traz muita coisa da justiça estadual, mas traz aqui umas competenciazinhas. E elas são tops. A regra é que a competência do Tribunal de Justiça vai ser definida lá na Constituição do Estado. Mas, ele diz, parágrafo 2º, cabe aos estados a instituição de representação de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição de legitimação para agir ao único órgão. Então, primeira coisa que ele fala aqui é que o Tribunal de Justiça, cada Constituição Estadual, vai estabelecer a sua forma de controle de constitucionalidade estadual. Então, lembra que no STF a gente viu o controle de constitucionalidade perante a Constituição Federal? Aqui ele está dizendo, Constituição Estadual, cria o seu controle estadual aí, de leis e atos normativos estaduais e municipais. E ele coloca um detalhe. Ele fala assim, você pode fazer o que você quiser, desde que o legitimado para entrar com a ação não seja um único órgão. É a única exigência que a Constituição falou. Tipo, algumas constituições antigamente falavam assim, só quem pode entrar com ação de controle de constitucionalidade do Estado é o Procurador-Geral de Justiça. Não, errado. Por quê? Porque não pode estar definida apenas para um único órgão. É a única exigência que a Constituição trouxe. Tá? Parágrafo 3º. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a chamada Justiça Militar Estadual. Então aqui, gente, Justiça Militar Estadual não se confunde com o STM. É o chamado TJM, Tribunal de Justiça Militar, que está dentro da estrutura do Tribunal de Justiça do Estado. São Paulo tem um TJM. Constituído em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Isso não cai, despenca em prova. Então, um estado só pode criar um TJM se o efetivo de militares do estado for maior do que 20 mil servidores, ou seja, tem que ter mais de 20 mil PMs e bombeiros militares, que são os militares do Estado. Caso não haja mais de 20 mil, quem que vai ser o segundo grau da Justiça Militar Estadual? O próprio TJ. Entenderam a ideia aqui? Então a regra é que o TJ ultrapassou 20 mil, cria um TJM, que é o caso de São Paulo, que tem um TJM. Então esse parágrafo é muito legal para a prova. E aí ele vai trazer aqui duas competências da Justiça Militar que eu peço que vocês tenham cuidado. Parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Então, se a vítima é civil neste caso aqui, competência do Tribunal do Júri, não da Justiça Militar. Mesmo tendo sido praticado um crime por um militar. Essa aqui é a ideia. Cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais da graduação dos praças, tá? E aí no parágrafo 5º, compete ao juiz de direito do juiz militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra os atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Então, ele dá uma definida básica aqui na competência da Justiça Militar, que, como eu disse para vocês, é bem superficial.
Na verdade, a Justiça Militar Estadual ela vai estar melhor estruturada na Constituição do Estado. Então, quando você for fazer concurso, por exemplo, para o Tribunal de Justiça Militar do seu Estado, você vai ter que ler a Constituição Estadual e demais leis aí que regulamentam a Justiça Militar Estadual, tá? Mas, basicamente, era isso aqui. Só para fechar o 126, que é interessante também. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias, né? Porque para quê? Exatamente para que sempre que necessário a eficiente prestação jurisdicional, o juiz possa estar presente no local do litígio. Então, por isso que é possível você criar uma vara especializada só para resolver questões fundiárias, tá? Temazinho, ó, top. Cada estado pode ter a sua, hein? Porque aqui a Constituição traz uma norma de eficácia limitada. Ela é tipo, olha, cria isso aí, pode criar isso aí. Dificilmente os caras vão criar. Até porque se você cria isso aí, você começa a mexer com quem tem terra. E quem tem terra é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro tem juiz, então complicado, né? Beleza? Matamos aqui justiça estadual. E como consequência, matamos poder judiciário. Ó, pra gente fechar aqui, só essa última dica para vocês, tá? Poder judiciário é uma matéria que não tem como fugir dela. Se tiver no teu edital, pare e estude. Por quê? Porque vai te encontrar na prova. Não tem como fugir. Geralmente, number one de questão de prova, competência. Analise no teu edital para ver quais são os órgãos do judiciário que caem. Então, tá caindo tudo? Estudo tudo. Não caiu tudo? Estudo só aquilo que cai, que está no edital, sem medo de ser feliz, né? Então, pegando o exemplo do TRT-15. Concurso do TRT-15, em São Paulo, caiu todo o órgão do Poder Judiciário. Então, tudo pode cair. Qual que é o mais provável? Aí onde você tem que ter a visão estratégica. Qual que é o mais provável? O mais provável é que cai Justiça do Trabalho, STF, STJ. O 2 também tem tudo. Então, assim, porque no 2 ele colocou só Poder Judiciário, né? Ele colocou Poder Judiciário, ó. Caiu o Poder Judiciário, colocou lá, Poder Judiciário é tudo. Do 92 até o 126. Tudo, tá? Se ele colocar só Poder Judiciário. Quando ele quer que você estude só um pouquinho, aí ele vai dizer para você o que ele quer que você estuda, e aí você pode ser bem restrito nisso aí. Show de bola? Beleza? Então, matamos aí o Poder Judiciário.